Ah, olá, boa noite. Estamos unidos aqui hoje para fazermos a live de capítulo número 6 de Êxodo. E muito importante, porque Deus vai aparecer aí agora falando, constatando muitas coisas importantes para nós, né? Esse longo caminho lá no Egito é algo muito inspirador em relação à fé, em relação a conhecer mais e mais o caráter de Deus, a ponto de você não questionar: será que isso é correto? Será que isso não é correto? Porque o Espírito Santo vai te dizer baseado em quê? Em quem ele é. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, né? Espírito de Deus. Então, o que a gente entende? O Espírito Santo nos fala através do caráter de Deus, dos princípios de Deus, e aí, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente aceitando Cristo, como é que tem o Espírito Santo? Tá? Quando a gente aceita Cristo como nosso único Salvador, Filho de Deus, que Deus enviou ele para nos salvar, ele morreu, ele ressuscitou. Então, quando você tem essa entrega a Deus, você fala: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, né? Tem a frase correta de se falar na Bíblia, a gente vai ler isso no Novo Testamento, mas quando a gente chega nesse ponto, ele fala com a gente o tempo inteiro. Aqui ele está falando com Moisés e com Arão o tempo inteiro, porque existe uma missão, ele tirar o povo dele do Egito, né? Salvar eles, tirar eles do Egito, como ele prometeu, ele fez tudo mais. Então, a gente vai ver hoje aqui como é que Deus está mais presente ainda, nesse momento em que tem diversidade ali, né, entre Faraó, entre a nação de Faraó e a nação de Israel. Então a gente vai ver como é que Deus fortalece aquele que sabe que ele é o Pai, que ele é o único, que ele é Deus e que é isso, né? E quando a gente entende que essa força que Cristo nos dá, quando a gente entende o que de fato Cristo faz por nós, não há absolutamente nada nesse mundo que enfraqueça a sua fé, a não ser que estejamos, obviamente, distraídos, né? Então, isso acontece. Mas vamos ver como é que Deus bate ali o martelo falando de quem ele é, né? Deixando claro ali quem ele é nessa passagem. Lembrando que ele vai falar isso 7 vezes. Eu amo o número 7, tem simbolismo para isso, assim como o número 3, né? É, e a gente vai abrir todo esse leque. Então, vamos fazer nossa oração primeiro. Pedir: Deus, nosso Senhor, obrigada pelo sangue do seu filho, que logo, logo aqui no livro de Êxodo vai aparecer a importância de estarmos por trás dele, né, por trás do sangue de Cristo, como eles estarão, como é importante, meu Deus, que o sangue de Cristo nos lave, que a gente lembre-se disso todos os dias da nossa vida, que não é só uma religião, que não é, lugares em que a gente vai, não é ouvir a tua palavra de pessoas ou outros tipos de interpretações. Não, Senhor, é um relacionamento íntimo, profundo contigo, um relacionamento profundo, onde o Senhor, de uma forma sobrenatural, nos deixa sobre as suas asas, nos deixa conectados contigo. Uns vão ouvir tua voz, outros vão ver visões, coisas que o Senhor vai mostrar, outros vão sentir no coração a tua voz, meu Deus. Então pedimos para que nessa live o Senhor se revele, o Senhor revele a nós todo o entendimento, que o Senhor me use como um canal, que não deixe eu falar como um ser humano especificamente, mas que o Senhor use sobrenaturalmente a mim aqui, a todos nós, para que essa live seja mais uma vez para honrar e glorificar o seu nome, e entregamos a nós, nossa atenção, entregamos nosso coração, e que todo mundo ao som, debaixo do som da minha voz, Senhor, seja abençoado pelas tuas bênçãos, pela tua graça, que a gente possa lembrar da tua graça em todos os momentos. Que às vezes, quando a gente tiver algum momento de teimosia na nossa vida, ou de medo na nossa vida, ou de enfrentar situações, meu Deus, que possamos lembrar exatamente aqui agora, que o Senhor esteve com Moisés, que o Senhor esteve com Arão, que o Senhor estava lá sendo Deus, sendo o Pai, sendo o maior e o incomparável entre todos os outros. Então, obrigada, meu Deus, por esse poder na nossa vida. Obrigada por nós podermos estar cada vez mais lendo, aprendendo, ouvindo de Ti todos os dias. Obrigada por esse alimento do nosso espírito e nossa alma. Que nada nesse mundo consegue se comparar. Nada nesse mundo, Senhor, chega aos pés do que o Senhor representa a nós, do que o Senhor é para nós. Não existe nada, nenhuma outra crença, nada nesse mundo, meu Deus, que poderia nos fazer tão completos, não temporariamente, com prazeres temporários ou com ensinamentos temporários, mas eternamente. Obrigada por o Senhor ser eterno, o Senhor estar além do tempo e o Senhor nos fazer ser apresentados a Ti.
Obrigada por esse privilégio. Em nome de Jesus agradeço, peço que o Senhor Jesus ore, que o Senhor Jesus Cristo possa sempre eh, interceder por nós, ser o nosso advogado, nosso mestre, e que possamos não ter nenhum tipo de distração quando nós estamos aprendendo dele, sobre ele. Amém. Vamos lá. Então, Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu farei a Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Não há outro, não há comparação, não há isso, não há aquilo. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas. Aqui estou sentindo de voltar. Deus, como aparecia pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. A primeira pessoa a perguntar de fato, né? Quem é o Senhor? Qual é, o que eu falo para as pessoas que o Senhor apareceu, mas qual é o seu nome? E ali Deus fala a Moisés, né? Não me revelei a eles, pelo meu nome, o Senhor não me revelei a eles. Então, Deus está falando aqui que né, é o El Shaddai. Vocês já ouviram falar, né, obviamente, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, Yahvé, né, a gente está falando aqui de Deus se apresentar com um nome, digamos assim, e ele está se apresentando ali, não a Abraão, não a Isaac e não a Jacó, mas ali a ele, né, a Moisés e tudo mais. Então, ele está explicando isso. Depois, estabeleci a eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, que é a terra deles, mas naquele momento eles estavam lá como estrangeiros, não era ainda dado a eles. E agora eu ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, é a segunda vez. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Veja que às vezes na sua vida, no seu trabalho, na sua situação, né? Você acha que você que você não aguenta mais, você não consegue mais. Existem situações que, obviamente, são indicações para que você parta para uma outra instância, né? Você vá para um outro tipo de trabalho, uma outra área da sua carreira, ou coisa do tipo. Mas lembre-se do que é Deus, de como é Deus e do que ele representa quando a gente lê aqui. Então, o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Então, se você acha que você está numa situação é, como é que eu posso explicar? Opressora, né? Em qualquer lugar, principalmente que eu estou falando deles trabalhando como, né? Trabalho imposto, que você ore a Deus, que você ore ao Senhor. Não imagina que tipo, não, mas eu não vou conseguir outro emprego, ou eu não vou conseguir ser, como é que fala quando você passa para uma outro nível, né? Como é que é? Esqueci a palavra. Mas diga assim, promovido. Eu não vou ser promovido, ou eu não vou isso, eu não vou aquilo. Então, é importante você ver que Deus está presente em todas as áreas, em todo momento, em todo lugar. É óbvio que eles estão ali orando cada vez mais, e aí Deus, de fato, foi e respondeu. Mas eles também estão falando, mas Deus também está falando ali de que ele está presente, que ele vai libertar, que ele vai tirar. Então, isso na nossa vida também é algo que a gente precisa entender. Seja você num relacionamento, seja você né, profissional, emocional, espiritual, o que quer que seja, Deus através de Cristo, obviamente, nos libertou dessas correntes. Então, não é o seu patrão que tem poder sobre você. Não é isso, aquilo. Existe, obviamente, regras, né, hierarquia no nosso mundo, existe leis, existe tudo isso, mas a gente nunca pode esquecer que nenhuma situação é tão maior do que Deus, que nenhuma posição de trabalho é maior do que Deus, que nenhuma pessoa na sua vida é maior do que Deus. Então, inclua Deus em absolutamente todas as suas orações, porque isso que está acontecendo é a resposta dos pedidos dele.
O que que Deus falou deles? O que que Deus falou agora? Agora eu ouvi o lamento. Então, para Deus ouvir o nosso lamento, para que as coisas mudem na nossa vida, basta Ele ouvir o nosso lamento, basta nós pedirmos, basta nós estarmos, né, em conexão com Ele. E isso acontece, obviamente, debaixo do sangue de Cristo. E, obviamente, que o sangue de Cristo está aqui em Moisés, em Êxodo, e a gente vai ver isso quando for o momento da passagem, a Páscoa, né? Então, peça, ore, porque Deus ele está olhando e Deus está ali em todo momento para te libertar, assim como Cristo nos liberta, obviamente, em todas as situações. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Deus não está ali mostrando ou fazendo como se fosse, né, fantoche, o que ele pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. É a segunda vez que ele fala, eu sou Deus. Então, assim, nada que a gente pergunte, queira saber, eu acho, nossa, não consigo acreditar nisso, eu sou inconformado. Ele é Deus. Mas aqui Deus está dizendo que ele vai resgatar eles com poderosos atos de juízo. Então Deus sabe das escolhas do faraó antes mesmo dele escolher, antes mesmo do faraó. Então, o que significa que Deus não está ali manuseando ele como se ele fosse. Deus já sabe de um coração inclinado para a maldade. Deus sabe de um coração inclinado para, né? Então, existem papéis na nossa leitura, na Bíblia Sagrada, que a gente vai ver que foram predestinados para aquilo ali, baseado no coração de cada pessoa, baseado na vida de cada pessoa. Então, o faraó é ruim, ele é mau, a gente está vendo aqui, não é o mesmo faraó de José. Esse aqui é um outro faraó. Impõe trabalhos árduos e pesados, detesta, né, os israelitas e quer que eles nunca sejam libertados. Mas quem pode contra Deus? Não existe. Então, Deus não vai simplesmente plim, plim, saiam daqui e tá tudo certo. Não, ele vai com atos de juízo. Eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Amo a gente poder imaginar que Deus levantou a mão para poder, né, tipo, um ato como é que fala? De promessa. Eu os farei entrar na terra que como levantada jurei. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. E aí é óbvio que para a gente aqui agora, hoje, é fácil a gente julgar, tipo, nossa, não deram ouvido, Moisés está falando ali. Gente, lembrando que, né, são 400 anos escravizados, sem ouvir de Deus em um só momento. São gerações depois de gerações. Existem momentos na vida que você vai entender que, olha, está demorando demais, não vai acontecer, você desiste, né? Não tô falando com Deus, mas tô falando com coisa na nossa vida. Tipo, já tentei isso aqui, já tentei resolver, não deu certo, já deixa pra lá. Então, ali para eles, são 400 anos sem ouvir de Deus. Aí do nada vem Moisés e fala, tô falando em nome de Deus e vou mostrar para vocês aqui alguns milagres, né, algumas maravilhas e tudo mais. Mas, né, são 400 anos de pessoas nascendo, morrendo, e nada de Deus. Então, para eles não dar ouvido, é algo plausível. Para nós aqui, sabendo quem é Deus, sabendo de tudo, não. Mas imagina, né, o quão eles estavam maus, né? E é o que a gente vê aqui, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver que, então, porque Deus nos salvou, eles não querem ouvir Moisés. Não, eles já estavam tão desacreditados, era tanto sofrimento, era tanta angústia, né? Que obviamente era fácil de não acreditar, o verdadeiro pessimismo, quando a pessoa já não tem mais nenhum tipo de incentivo na vida, a pessoa não tem mais. E aí cai por esse lugar. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me derem ouvido, como me ouvirá o faraó? Se os israelitas não me deram ouvido, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que eu não tenho facilidade de falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias dos israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, lembrando, Israel, Jacó, Ruben, já conhece todos esses nomes, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel,
Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Levi, terceiro filho, né? Levi foi. Por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Musi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citre. Araão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Então, ali Deus está, obviamente, mostrando ao faraó que ele é mais forte, está dizendo que, olha, eu sou o Senhor. Não busque, né, querer brigar comigo, porque eu sou Deus, meu filho. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se eu não tenho facilidade para falar? Você vê como é repetitivo essa mentalidade de Moisés, né? Que ele não é bom o suficiente, que ele não consegue falar. Deus já falou uma vez, já falou duas vezes. Arão está do lado dele e ainda assim ele duvida da capacidade dele. Ele duvida de. E aí Deus, obviamente, em sua eterna misericórdia, vai estar sempre ali para, né? Para dar aquela segurança para ele, né? Que muitas pessoas necessitam de ouvir o tempo inteiro coisas para se sentirem bem, e Moisés, nessa hora, ele está mais uma vez, né, Senhor, eu não sei falar. E isso acontece muito com pessoas, com o ser humano, né? Porque às vezes a gente não se sente qualificado por alguma coisa, não se sente. Mas Deus o qualificou, Deus o escolheu. Meu filho, só um minuto, fazendo barulho demais com esse outro. Então Deus qualificou ele. Deus nos qualificou também. E assim vai ser para o restante da vida. Então Deus, ele é capaz simplesmente de te qualificar com o propósito que ele botou na sua vida, com a história que ele tem para você. E é isso que a gente precisa ver. Que Moisés não falou só uma vez, falou milhares de vezes. Eu não sou bom para falar, não sei falar, não consigo falar. E Deus está sempre ali reafirmando: eu vou falar por você através de Arão, mas é você quem vai falar. É sua a missão, é seu o propósito. Eu entreguei a ti, você é capaz, porque a ferramenta vem de mim. E aí, Moisés vai fazer o trabalho muito bem feito. A gente vai ver isso melhor na frente, obviamente, né? Enfim, é isso. Finalizamos a live aqui hoje. Vocês têm mensagem aqui, peraí. Tô sem voz, não consigo falar. Oi, Vi, tá bom. Ah, que pena. Espero que você fique bem logo. Põe própolis e coma bastante maçã e beba água, que ajuda nas cordas vocais. Eu sou assim, o tempo todo acho que não sou o suficiente. Porque isso é de não ser o suficiente, né? Não vem de Deus isso. Você não se achar o suficiente para algo não pode ter vindo de Deus, porque Cristo te faz suficiente nele. A gente nunca vai ser o suficiente em nós mesmos. Nunca vai ser o suficiente. Nada que a gente fizer vai ser o suficiente comparado ao que Deus faz para nós, comparado ao que nós somos, comparado, né? Porque nós ganhamos a graça. Não foi que a gente ali comprou, que a gente trabalhou pra caramba para conseguir a salvação. Tipo, não, eu fui suficientemente boa para conseguir a salvação de Deus.
Deus mandou a salvação de Cristo por graça, que é para justamente, e isso é bíblico, está lá na frente do Novo Testamento, para que justamente a pessoa não diga, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nunca, nós nunca conseguiremos, e existe religião que diz aos seus fiéis que eles só vão para o céu dependendo da sua obra. Não existe isso. Você não consegue comprar a sua salvação. Você não consegue comprar o seu valor, porque ele foi pago por sangue. E esse sangue de Cristo nunca vai ser comparado a nada. Então, nada que a gente fizer é o suficiente. Tendo essa, né, dito isso, tendo essa mentalidade, a gente precisa entender que esse sentimento de comparação não é Deus falando, não é Deus nos instigando a pensar isso, porque Ele sabe que a gente nunca vai ser o suficiente, que a graça e a salvação veio absolutamente dele, não nossa, não tem a ver com a gente, não tem a ver com a gente trabalhar bastante, conseguir ou orar quantas vezes for possível, ler a Bíblia quantas vezes for... A salvação vem do acreditar em Cristo. Ele é quem nos salva. Não é a gente que compra ou que consegue a salvação. Ele nos salva. Então, não se sentir suficiente na vida não vem de Deus. Porque Deus já sabe que você não é suficiente, porque Ele te deu a graça, Ele não te vendeu, não trocou com alguma coisa, nada. Então, é necessário a gente estar sempre atento a essas armadilhas que ficam ao nosso redor, da gente não se sentir bom o suficiente em alguma coisa, porque isso não é divino, isso não vem de Deus, isso é ataque, ataque do mal, ataque espiritual, para que você se sinta inferior. Cristo nunca faria tudo que ele fez para você se sentir inferior, para que você se sinta, né? Uma coisa é a gente saber o nosso lugar, saber que nós nunca seríamos suficientes para a salvação, nunca seríamos suficientemente bons para fazer o que Cristo fez, nunca seríamos comparados a Cristo, nunca. Então, isso é uma coisa, né? Outra coisa é a gente se sentir suficiente, porque isso vem do orgulho e do ego, que é coisa do diabo, para a gente se sentir suficiente. Então, você que botou aqui, não me sinto suficiente, mãe. Se sinta abençoada por não ser suficiente, não se achar suficiente. Porque no momento em que a gente se sente suficiente, entrou o ego e entrou o orgulho na nossa vida. Então, essa humildade seria essa humilhação espiritual. Essa humilhação é a gente, a carcaça, deixando embora o que a gente acha da gente. Então, que bom que você não se sente suficiente. Que bom que nós não devemos nos sentirmos suficientes, porque nós nunca seremos. Nunca podemos nos sentir suficiente em nada. Então, a misericórdia dele, a graça dele é o suficiente para que a gente entenda, obviamente, e que a gente saiba que é suficiente mesmo só Cristo. Ok? Então é isso, peraí, deixa eu ver. Obrigada, Thay, obrigada. Amiga, porque você quer ser vista, porque você quer ser vista, Leozinho. Tem a ver com a emoção infantil, não é, amiga? Olha que linda essa filha aqui, dando uma aula de humildade, em nome de Deus. Ah, meu Deus. Amo vocês. Deus, é Deus, é Deus, sempre. Obrigada, Jesus, por essa live maravilhosa. E é isso. Vocês todos nós somos insuficientes, apesar do nosso pensamento que devemos ter, ele nos faz suficiente nele. Moisés foi suficientemente bom para tirar eles de lá, mas porque tinha Deus, não como homem, nunca conseguiria como homem. Então, quando você não se sentiu o suficiente, agradeça a Deus, que é uma dádiva, é um presente a gente não ter um ego acoplado, um orgulho acoplado a ponto de dizer eu sou suficiente em tudo. A gente vê hoje em dia quantas pessoas falam, eu sou suficiente a mim mesmo, eu sou suficiente para isso, eu sou suficiente para aquilo. E é tão triste ver, porque não somos. Nada e nada. Necessitamos nos humilharmos, necessitamos ser humildes e entender que precisamos ser dependentes de Deus, né? Se você disser, eu sou o suficiente no meu trabalho para alguma coisa, por exemplo, entregue a Deus a graça de ter força para ser suficiente. Então, não adianta. Você pode dizer, tá, mas eu sou suficiente no meu trabalho, eu sou suficientemente inteligente para passar numa prova, Coloque Deus nisso e você vai ver que veio dele a inteligência que você tem. Veio dele você acordar com vida na manhã e ir para o seu trabalho, ir para a sua vida, ou independente. Então, sem ele, não somos. Ok?
Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo. Finalizamos a live de hoje. Toma meu filhinho, seu ossinho de volta. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, com o capítulo 7 de Êxodo. E que Deus nos abençoe. Nos dê um restinho de noite abençoado para todos vocês. Obrigada, Senhor, e que a Sua palavra penetre nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente possa ser reflexo de quem o Senhor é, aprendendo com o Senhor todos os dias nessas lives. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Fiquem com Deus, um beijo, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, para todo mundo, tá? Dani, seja bem-vinda, que isso aqui foi um milagre. Tô brincando. Beijo. Beijo, gente. Tchau.